ok. Tá ok. Sim. Bom, eu quero mostrar a vocês, por favor, dê um foco aqui. A capa do livro Os Mensageiros. Esse livro vocês encontram nas livrarias que comprar, confere? Nas livrarias que nós estamos aí, livraria catarinense, parece que tem. Muitas livrarias espíritas também aí no centro tem. Pode comprar pela internet. Chega rápido? Acho que uma semana dá. Uma semana. Esse é o segundo livro da série. Esse livro tem 51 capítulos. O tema central desse livro é a vida aqui na Terra com a interferência dos espíritos sobre nós e nós sobre eles. A interferência é mútua. Você atrai, você repele, você constrange, você conduz, você é conduzido, você é constrangido. Então a interferência mútua, esse livro é maravilhoso. Principalmente quando se fala das missões nossas aqui na Terra, das nossas tarefas. Ele é brilhante sobre o aspecto de mostrar com que facilidade nós somos vencidos e fracassamos nas nossas tarefas por questões triviais: dinheiro, fama, poder, ciúmes, questões triviais, quer dizer, humanas, que fazem com que os mensageiros fracassem. E fala muito da luta para se conseguir manter a harmonia aqui na Terra. É um livro muito educativo. Então está aí o convite. Possivelmente, na próxima semana, eu vou fazer uma apresentação com slides sobre a série André Luiz, sobre quem foi André Luiz, como foi o trabalho do Chico para psicografar essas obras de 1943 até 1958, as reações que essas obras provocaram, positivas e não positivas. Então, talvez eu faça esse resumo, né? Que é muito interessante, sobre as obras de André Luiz. Se não uma semana, na outra. Então hoje nós vamos falar do capítulo 50, Cidadão do Nosso Lar. Nós terminamos a nossa meditação hoje falando que somos cidadãos do universo. Mas antes de ser cidadão do universo, a gente tem que colocar em prática aqui na Terra outros níveis de cidadania, né? Bom, nós estamos no momento do nosso lar que é o ápice da experiência do André Luiz. O André Luiz desencarnou. Nós vimos no livro Nosso Lar, lá no primeiro capítulo, que ele ficou 8 anos no umbral. Confere? Está errado. Surpresa para você. Houve um erro de tipografia que o Chico percebeu quando recebeu o livro da editora da Federação Espírita Brasileira. E era 2 anos
Eles imprimiram 8 anos. Então, como houve vou usar a expressão balbúrdia, né, no meio espírita com as revelações do livro, a Federação Espírita preferiu não fazer uma errata do livro, porque essa errata poderia sugerir que mais coisas erradas viriam mais adiante, e todo mundo estava contestando vários aspectos do livro. Então a própria Federação decidiu não fazer errado. Então são 2 anos, tá? Não são 8. Então, depois desse período, André Luiz ficou no mundo espiritual, em nosso lar, 1 ano se preparando para vir visitar o lar dele na Terra. E nesse período de 1 ano, ele teve várias experiências, né? Ele ficou hospedado em vários lares. Ele ficou, por exemplo, no lar de Tobias, que Tobias estava vivendo com 2 esposas, que ele tinha feito 2 casamentos na Terra. Nós estudamos esse capítulo, né? Então, aos pouquinhos, André Luiz foi sendo preparado para a surpresa desse capítulo final. E nesse capítulo final, ele chega na casa dele, nós vimos no capítulo 49, e encontra a esposa dele casada com outra pessoa, Ernesto. E para ele foi um trauma muito grande, porque a casa tinha mudado tudo, a esposa tinha tirado os móveis, tirado os retratos da parede, os filhos já estavam habituados ao segundo pai, né? Já tinham assim relevado a imagem dele, e isso durou 3 anos. Veja bem, 3 anos é muito pouco. Em apenas 3 anos você foi substituído totalmente, né? Então é óbvio que o indivíduo leva um choque nessa hora, porque você morre, fica longe de casa, como se você fosse fazer uma viagem. Vou ficar 3 anos fora. E quando você volta, mudou tudo. Então ele levou um choque muito grande. Nós vimos no encontro passado que esse choque abalou André Luiz durante 24 horas. Ele saiu de dentro de casa, sentou lá fora, totalmente perturbado. E nessa hora, ele estava fazendo 1 semana de férias, entre aspas, para visitar o lar. E esse foi o primeiro dia. Nessas 24 horas, ele ficou fora da casinha, como nós dizemos. Clarencio apareceu para ele, a figura do Clarencio, vocês se lembram, o mentor dele. Falou: olha, André, o testemunho é teu. Eu não tenho como te ajudar. A única coisa que eu posso te dizer é que a recomendação do Cristo, amar os outros como a si mesmo, pode te ajudar muito, né? Vai operar milagres. Então o Clarencio falou isso e foi embora. Então André Luiz decidiu, depois dessas 24 horas de choque do testemunho, que é comum, eu disse a vocês que o primeiro momento é um momento de revolta no testemunho, é um momento de não, eu não quero isso para mim, não é verdade, isso é um sonho, como é que pode isso, eu não mereço, aquela negação da realidade. Esse é o primeiro momento em tudo. Quando você recebe uma notícia trágica, isso vale para tudo, vale para doença, vale para tudo, né? Bom, aí ele decidiu entrar dentro de casa, ele fez uma reflexão. A primeira coisa que ele sentiu foi a ausência dos novos companheiros. É óbvio que no momento desse, os amigos, ele lembrou da Narcisa, lembrou do Lísias, né? A ausência dessa energia dos amigos, no momento que você está sozinho, machuca você. Falta um alimento espiritual que é a presença da pessoa, né? Daí a importância, por exemplo, de quem é terapeuta, de quem é amigo, né, sincero, de nessa hora estar junto com a pessoa.
mesmo que seja para dar um abraço e ficar ali do lado, você não pode fazer mais nada, mas você está do lado da pessoa. Então tem energia da tua relação com a pessoa suportando a outra. Então isso é relevante, né? Talvez este seja o maior sofrimento da doença do Covid, porque você fica isolado, né? E muitos relatam que o maior sofrimento é você estar isolado num leito do hospital. É um momento que você sente a falta do alimento espiritual. Então esse é o ensinamento que está sendo trazido muito com o Covid. A valorização da presença do ente querido, dos amigos, né? Essa solidão da alma que machuca muito, né? Que inclusive abaixa, diminui a tua força de vida, a tua imunidade. Então ele sentiu isso e ele relatou, estava sentindo essa falta. E ele decidiu, mesmo sozinho ali, retornar para dentro de casa e olhar a esposa, os filhos, com um novo olhar, né? De que na verdade não nos pertencem, não são nossos, né? Meu filho, minha esposa, minha casa, meus móveis. Tem muito disso, né, na cabeça das pessoas, nas nossas também, porque não, ainda somos assim apegados. E ele decidiu olhar então para as crianças e para a esposa, para o Ernesto, com um novo olhar, né? Ele pensou nessa hora: quem é a minha família? Lembrou lá do nosso lar. A minha família são todos que ficaram lá, né? Que eles são meus irmãos, né? Então ele estendeu, abriu o conceito de família, abriu o conceito de ente querido, né? E isso aí é o ego. Quando ele faz isso, o ego rompe fronteiras mesquinhas e amplia essas fronteiras, né? Amplia essas fronteiras, num primeiro momento para as pessoas que você ama, né? Mais tarde ele vai ampliar mais ainda para as pessoas que não te amam. São novas fronteiras, né? Isso aí vai aparecer no livro dos Mensageiros. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus que é parecido com isso, né? Que Jesus, a mãe de Jesus vai atrás dele, porque ele tinha sumido, né? Ele estava na sinagoga lá ensinando. E aí alguém vai lá e chama Jesus: ó, Jesus, tua mãe está aí te chamando. Daí Jesus fala exatamente isso: quem é a minha família? Quem são meus irmãos? Eis meus irmãos, eis minhas mães. É o ensinamento do Cristo, bem lembrado. Obrigado. Após esse novo olhar, vocês querem fazer alguma pergunta? Não? Bom, após esse novo olhar, o André viu, ele tentou ajudar. Quando ele entrou dentro de casa, ele viu que tinha uns vultos negros perambulando dentro de casa, interessados em prejudicar o Ernesto, não fazer com que ele sarasse. Havia vínculos desses espíritos desarmonizados, ele chama de espíritos infelizes, tentando prejudicar ainda mais o Ernesto. Ele tentou afastar esses espíritos, não conseguiu. Ele não sabia como fazer isso. Não sabia. Então, essa questão de lidar com a espiritualidade é um aprendizado que a gente tem que ter. Aí vocês poderiam me perguntar: será que na minha casa tem vulto negro? Querem perguntar? Não, né? Ótimo. Ignorar, né? Toda vez que tiver desarmonia, tem. Toda vez que você atrair com desarmonia, tem. Você abre as portas espirituais.
Bom, então ele não conseguiu afastar as entidades e falou, preciso de ajuda. Aí ele se lembrou que lá no nosso lar ele já tinha aprendido que você poderia se comunicar pelo pensamento, por telepatia, e você poderia se comunicar, você poderia se deslocar por volitação. O que é volitação? Vocês sabem o que é? Volitação? Volitar. É voar. Se transportar voando, né? Se transportar voando. Nosso lar, segundo Chico Xavier, dista 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro. 50 quilômetros. No plano umbral, no limite do umbral. Então a volitação é mais difícil. Porque a matéria astral é mais pesada. Então você imagina, por exemplo, que você está dentro da água e você quer se deslocar dentro da água. Se você estiver no escafandro, alguém já viu os filmes do escafandro, aquele passo lento, pesado. Nós estamos de escafandro aqui dentro. E os espíritos estão com aquele motorzinho que os nadadores usam, puxa, né? Então vai rápido. Ele fez uma conexão com a Narcisa, que era a amiga dele, que sabia lidar com essas questões que ele tinha, cura e lidar com as entidades infelizes. Ele entrou em prece, começou a fazer uma oração, né, pedindo que a Narcisa o socorresse. Um pedido espiritual. Narciso, estou precisando de ajuda, está acontecendo isso, assim, assim. Na prece dele, ele começou a relatar o que estava acontecendo. E se comunicou, esse pensamento foi em direção a Narcisa, que estava em nosso lar, 50 quilômetros longe. Então, pela telepatia, a Narcisa, em 20 minutos, chegou lá. Apareceu do lado dele. Estava em prece ainda e a Narcisa chegou e tocou no ombro dele. André, estou aqui. 20 minutos. O que vocês concluem disso? Por exemplo, você vai fazer uma prece para pedir ajuda para um netinho teu que está doente. Então tem que ser uma prece duradoura, fervorosa. O componente da prece é a intenção mais forte e a intensidade do sentimento. Deus, me ajuda aí, vai. Não vale. Tem que ter intensidade, tem que ter amor, tem que ter, enfim, você sabe. Então ele conseguiu essa ajuda. A Narcisa apareceu, a primeira coisa que ela foi, desligar as entidades. Nós já estudamos aqui, quem fez o curso de medicina indiana conosco, a conexão dos cordões relacionais, né? Cada chakra tem cordões relacionais que se ligam às pessoas. Nós temos milhares de cordões relacionais. O Ernesto tinha relação com essas almas. Elas não estavam ali à toa. Havia um motivo do interesse delas de prejudicar o Ernesto. Havia cordões energéticos entre os vultos e o Ernesto, o acamado, o doente. Esses cordões relacionais são energias que nos ligam às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então ela aplicou passes, desconectou esses cordões, soltou esses cordões para que as entidades se desgrudassem, operou nessa relação e as entidades, ele esclareceu as entidades e elas foram retiradas. Está me ocorrendo uma coisa aqui que não está no livro. Tá? No momento desse, quando os espíritos estão operando, muitas vezes tem a ajuda de um nível espiritual mais elevado do que o dos espíritos. E possivelmente estavam ali presentes na hora de afastar essas entidades, espíritos que o André Luiz não viu, né, e que a Narcisa não mencionou.
Então, a relação do mundo espiritual, muitas vezes, como para nós aqui, nós não estamos vendo os espíritos que estão no nosso lugar. Certo? Os espíritos que vieram participar da palestra, que estão sentados com vocês, certo? Eles também não estão vendo determinados níveis de mestres que estão de longe, trabalhando sobre o ambiente. Então, assim como nós não vemos esses espíritos, eles também não veem outra camada de espíritos. Nós suponhamos, Yogananda está nesse momento abençoando o nosso encontro, está conosco aqui, conectado mentalmente conosco. Né? Nós não estamos vendo, nem as entidades que vieram estudar conosco, um grupo de estudo desse sempre tem um grupo espiritual, também estão percebendo Yogananda, sentido? Então ali, naquele momento, não estava só a Narcisa e o André, estavam outras almas também. Porque esse envolvimento de afastar a entidade do grupo negro, ele não é simples, ele é complexo. Então a Narcisa deve ter invocado essas almas e aplicou passes e desligou as entidades. É óbvio que essas entidades estavam prejudicando. O que as entidades fazem? Elas sugam a sua energia e emanam energia deletéria, pesada, deixam um resíduo de energia deletéria pesada sobre você. Então tem que desligar essas entidades. Então, Oi. No trabalho espiritual existe a hierarquia que deve ser respeitada? Sim. E como? Acabei de falar de vocês aqui da hierarquia. Né? Nós temos uma falange de espíritos que dirige esse trabalho, uma falange de espíritos tibetana. Nós sabemos que dentro dessa falange tem um espírito, que já nos deu o nome dele, que comanda, administra todo o trabalho. Sabemos que nessa falange tem espíritos que são médicos, que ajudam as pessoas que vêm tomar passe aqui, aplicam energias. Tem técnicos espirituais que pegam as energias da natureza, as nossas energias, colocam naqueles materiais que eles nos mostraram, naqueles vasos, misturam e colocam em você na hora do tratamento. Então tem uma hierarquia. Um se reporta ao outro. Né? Eles nos avisaram que teria 6 médicos espirituais. Esses médicos se reportam ao espírito que coordena. Então, acima disso, tem a outra estrutura espiritual, que é a estrutura espiritual que dirige outras coisas que acontecem aqui na casa. Tem um grupo do Reiki, tem uma falange de espíritos reikianos, que pode ser uma falange totalmente diferente, mas todas elas estão vinculadas a uma hierarquia maior. É como no hospital. No hospital você não tem a equipe de cardiologia, não tem o chefe da cardiologia, não tem a equipe de nefrologia, não tem o chefe, não tem a equipe da pediatria. Então, todas as equipes, todas elas se reportam à diretoria do hospital. E acima da diretoria do hospital tem o diretor, o presidente do hospital. Certo? É a mesma estrutura. Oi. Eu estava pensando sobre isso alguns dias em relação a essas hierarquias maiores, porque quando a gente está aqui, né, a gente roga muito pela estrela lá em cima da pirâmide, né, que irradia, a chuva. Eu pensando, mas não brota assim do nada, né? Provavelmente tem coordenadorias que fazem isso, né? Que criam, que sustentam essa estrela, essas energias. Quando a gente fala na chuva de energia que cai aqui dentro, os mestres são emanados essa chuva de energia. Lá no nosso lar, no capítulo número 2, quando eles entraram em prece, não aparecia um coração no céu, e o coração derramava flocos de luz sobre eles que estavam na cama. Não tinha? Vocês não lembram disso? Então, alguém criava essa energia do coração. Vocês têm a resposta para isso. Quem criava? Pergunta de prova, essa boa, né? Olha essa pergunta de prova, né? Vou dar uma pista. Quantos ministérios são em nosso lar? 6. Qual o ministério que criava o coração?
Elevação, união divina. O ministério da união divina, que era o mais alto. Então, aquelas almas lá que eles nem tinham contato com ela, eles mentalizavam essa energia toda, que era o momento de prece. Certo? O que era o coração? Condensação da força mental da oração, né? Principalmente dessas almas poderosas do ministério da união divina. Em que ministério que o André Luiz estava? Da regeneração, do auxílio, né? Vinculado à regeneração, que era o ministério mais básico. Qual a razão de ser do nosso lar? O ministério da regeneração. Por isso que todo domingo, na hora de folga, o governador ia lá. Nós temos que colocar na nossa mente que a missão dos anjos é nos socorrer. Que eles são anjos para nos ajudar. Assim como você na tua casa traz um gatinho, um cachorrinho, aquela inteligência, aquele princípio inteligente que está no teu animal, está evoluindo com a tua presença. O cachorrinho que ficou contigo 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não é o mesmo quando ele voltar. Semana que vem eu vou trazer uma foto para vocês que tem um cachorrinho na foto. O Chico Xavier disse que o cachorrinho estava há 500 anos com aquela mulher. 500 anos. Eu tive uns cachorrinhos em casa, e uns papagaios. Metade morreu já, está tudo enterrado aqui no nosso cemitério. Tem o Jardim da Paz aqui. Não conta com o dono do terreno. Né? Mas o meu papagaio lá, os animais veem o lado espiritual. A gente não sabe como, porque... Mas o meu papagaio, de vez em quando, ele chama o cachorro. Chica, Chica. Aí a Helena chora, com saudade da Chica. É descrever que o papagaio está vendo o animal. Os animais ficam na nossa casa 5, 10 anos depois que morrem. Qual a palavra que explica isso? A misericórdia para com o princípio inteligente, até ele se acostumar e se desligar. Então, tudo tem a misericórdia divina. Quando você medita aqui, tem que começar a enxergar isso. E isso é a misericórdia divina. Bom, aí a Narcisa desconectou as entidades, ela tinha que fazer uma terapia. Fluidoterapia espiritual. Oi, Fernanda. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu fiquei... Em voz alta, por favor. Deixa eu só fazer uma pergunta que eu fiquei um pouco confusa em relação a essa energia emanada dos mestres aqui da casa. Porque sempre quando eu faço a meditação aqui, eu imagino que a gente alimenta essa estrela com a nossa energia. Também. Tá, como é que é feita essa retroalimentação? Assim, qual é a ordem dela? Porque essas massas de energia que são criadas nos templos, todo tempo tem isso, é sempre uma alquimia de energia. Ali você tem a energia das pessoas, das preces, das pessoas que frequentam, dos desencarnados que estão ali, que são poderosos, né? Dos alquimistas que pegam a energia da natureza que está aqui em volta e colocam lá. Então ali é um reservatório de energia, como você tem uma caixa d'água em casa. Tá? Ali é um manancial de energia. E toda vez que você pede, que você medita, que você faz conexão com esta casa, dali emanam energias. Então quando você quer ajudar alguém, pede ajuda dos mestres, pede ajuda da egrégora, do teu filho, do teu pai que está lá no Rio Grande do Sul, dali saem as energias que vão ser levadas para ele. Então essa esfera de luz é prana, e prana é uma energia inteligente. Então a tua mente fez a conexão, ela responde. Tá? Assim, você tem que comparar essa esfera que os mestres disseram que tem na ponta da pirâmide com o coração. Você não lembra do André Luiz dizendo que quando ele estava orando, o coração começou a jogar fluxo sobre ele?
e que ele sentia um alívio, assim, que quase ficou em pé na cama na hora, tem que lembrar disso, para você entender o que acontece com essas formas prânicas poderosas, né? Shakti, a energia divina, inteligente. Então, você não precisa, ela sabe a tua necessidade, ela sabe como te ajudar quando você se conecta com essas energias. E mais ainda, os mestres estão conectados com essa massa de energia. A mente deles também. Entendeu? Isso é muito complicadinho para nós. Mas é uma torre onde ali se conversa e se dialoga. Fernando, a gente pode estender laços relacionais também a lugares. Porque, por exemplo, eu posso estar na minha casa, mas existe um laço relacional que me une a este lugar. Então, se eu medito lá, eu, de alguma forma, recebo e dou a energia que vibra neste lugar. Sim. Então, é como se fosse um laço relacional mesmo. Total. Não é só com gente. Um lugar também parece que... Total. Inclusive com objetos. Sim. Por exemplo, existe Um um bicho, tipo de um mediunidade, né? objeto. Que você tem eu sugiro a vocês assistir no canal, eu não sei o número, é o canal Determinant. Um médium chamado É o menininho. É o menino. Henry, né? Henry. Médium de Hollywood. Em que ele vai na casa das pessoas, já viram? Você tem que assistir isso aí. Então ele chega na casa da pessoa, ele é um mensageiro, né? Para convencer aquele segmento da população, que é o segmento midiático, de poder, de beleza, né? Que existe plano espiritual. Ele vai na casa dos artistas e tudo lá para fazer uma consulta. E ele pede que o artista dê um objeto sobre a pessoa que ele quer se comunicar. Aí o cara dá um relógio, aí ele segura no relógio, aí ele tira a história inteirinha dali. Isso é psicometria, chamada psicometria. Então tem ali no relógio, tem uma comunicação direta com o dono do relógio. Aí vem livro, aparece tudo ali. Aí ele entra em estado alterado de consciência, com os olhos abertos, conversando, e ele vai tirando a história. Aí quando ele começa a falar a história, a pessoa começa a chorar, depois confirma tudo. Né? Canal o médium de Hollywood. Henry Tyler, se eu não me engano o nome dele. É interessante para quem quer estudar a espiritualidade. Então a Narcisa, o que a Narcisa fez? Isso aqui é interessantíssimo, essa passagem. Ela pegou e falou, vamos buscar ajuda para fazer um remédio. Vamos usar essa expressão, remédio. Então esse remédio tinha que ter energias da natureza. Então ela foi no mato ali perto, a mata ali perto, né? Na região. Se vocês forem ver as fotos ali onde o André Luiz morava, o André Luiz era Carlos Chagas, é uma região bem... parece que era o Jardim Botânico, se eu não me engano. Então, ela invocou espíritos da natureza. Quem são? Fadas, gnomos. Não foi colocado esses nomes no livro. Por quê? É muita revelação ao mesmo tempo. É muita informação ao mesmo tempo. Então ela foi com os espíritos que servem à natureza, né? Eu me lembro que os médicos que de vez em quando frequentam aqui já viram aqui as fadinhas, né? Já viram aqui, a Terezinha via, falava muito nela. Então é através dessas entidades da natureza, que são espíritos, né? Ligados à natureza, entidades espirituais ligadas à natureza, ela pegou os fluidos, fez o remédio tinha fluidos da mangueira e do eucalipto. Todo mundo sabe que o eucalipto é bom para pulmão. E o nosso Ernesto estava com pneumonia.
Parece que manga também é bom, porque ela pegou manga. Tá? Tá aí uma pista para quem quer estudar. Você vai fazer o curso. Eu achei lindo que ela falou, desculpa. Mas ele disse assim, que Narciso chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Aí eu fiquei curiosa, que língua será que ela usou, né? Foi bem lembrado. Um comando, um mantra, não sei. Um comando. Vejam bem, quanta ciência que tem por trás disso. Ela usou uma expressão que alguém aqui conhece Umbanda? Na Umbanda tem umas expressões dessa de lidar com as almas da natureza. Né? Bom, foi feito, né? Ela fez o remédio, aplicou no Ernesto, isso foi no finalzinho da tarde. No outro dia o médico chegou lá e falou, nossa, foi um milagre. O Ernesto melhorou. Aí a esposa, graças a Deus. Felizardo do Ernesto nessa situação, né? Como? Felizardo do Ernesto, né? Felizardo do Ernesto. Qual é o nome? Misericórdia. Misericórdia. Nós somos guiados, são 3 colunas da emanação divina, né? São 3 colunas, 3 forças, né? Tem na Cabala. A glória divina, em todo o teu poder, a misericórdia divina e a justiça divina. Diz o Chico que a Terra, agora, na passagem do milênio, né, foi a pandemia foi definida pelo Instituto Universal da Misericórdia Divina. Eles chamam de Instituto Universal. E a pandemia veio como misericórdia. Que o Instituto da Justiça foi preterido, porque pelo Instituto da Justiça a coisa seria diferente. Né? Devido a tantas guerras, tanta matança que o homem fez aí na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e depois. Né? Enfim, então o Instituto da Misericórdia Divina definiu a pandemia. A pandemia leve. Né? E a pandemia da febre espanhola, que não era espanhola, era americana, né? Matou 100 milhões de pessoas. Numa época em que o mundo tinha 2 bilhões de habitantes. Proporcionalmente hoje seria 3 vezes isso. 300 milhões de pessoas. Gente. Bom, então, com esse curar do Ernesto, as coisas ficaram boas. Isso foi no 2º dia da estadia do André Luiz. Ele estava 1 semana de licença. Né? E ele ficou durante essa semana indo no nosso lar e voltando, cuidando da família. A Narcisa voltou para as tarefas dela, que ela não estava de licença. E o André Luiz continuou vindo durante 1 semana, cuidando do Ernesto, cuidando dos filhos. Então, durante essa semana, ele teve condições de realmente abrir o coração dele, né, e transformar o Ernesto num novo irmão, mudar a mulher dele da figura de minha esposa para minha irmã, os filhos de meus filhos para meus irmãos. Então foi uma semana transformadora. Todo testemunho é assim, né? Em 1 semana você dá um salto, uma cachoeira de mudança de nível. Você está estudando. Tá? Bom, terminada essa semana, acabou o serviço, acabou a licença dele, vou voltar para casa, vou voltar para o nosso lar. Quando ele chegou no nosso lar, toda vez que eu falo isso eu choro. Hoje eu não vou chorar.
Ele chegou no nosso lar, vocês lembram como é que é a chegada em nosso lar? Você chega, tem as muralhas, os portões, tinha uma comitiva lá fora, 200 pessoas, para receber. E na frente da comitiva, o ministro. Que diferença, né? Para quem entrou de maca, todo estropiado, um ano depois, olha que alma, em um ano ele volta glorificado. O Clarence apertou a mão dele, em nome do governador, você é agora cidadão do nosso lar. Não é apenas hóspede do nosso lar. Então ele chorou, foi uma coisa muito linda. É muito bonito isso, né? Então aqui termina o livro. O livro já virou filme, esse livro já foi editado em quantas línguas aí, quantos milhões de livros editados, né? Toda essa obra de André Luiz não é para o nosso tempo. Essa obra foi escrita para 200 ou 300 anos. Tá? Então, todos nós, todos vocês, que já estão aqui, aqueles de vocês que têm menos de 40, possivelmente já encontraram essa obra aí, até no plano espiritual. Então, relembro. Aquela história, eu já li esse livro em algum lugar. Vocês vão ver mais tarde de novo, vão estudar de novo. Então, essa é uma obra para 300 anos. Em 300 anos, nós vamos ter pelo menos 3 reencarnações. Né? Então, vocês vão ler essas obras de novo. Vão ter outro olhar, vai ter outras revelações. Né? Certo? Muito bom. Entre esse livro foi editado em 1943, né? Confere? Aí na apresentação. E o próximo livro, né? Vocês vão encontrar um André Luiz diferente, tá? No próximo livro. Tá? Aí nós vamos ver, vamos sentir o efeito da perda. Que essa cirurgia na alma do André Luiz é uma cirurgia, é uma retirada. Né? Essas questões de energia não são tão simples. Essa transmutação não é tão simples. Bom, terminamos o livro aqui. Temos um pequeno espaço para perguntas e a nossa prece final. Pessoal de casa, tem alguém comentando alguma coisa? Não. Sobre essa Volitação, todo o espírito consegue fazer Não. essa massagem? Não. E como é que ele conseguiu? Porque ele evoluiu e ele conseguiu? Ou ele já conseguia e não sabia? isso é um aprendizado. Tudo é um aprendizado, um processo de aprendizado. Assim. A telepatia também é um aprendizado. A maioria das almas, quando desencarnam, são nós aqui. O espírito atravessa a parede, tem espírito que não atravessa. Tem espírito que entra dentro do teu carro. Tem espírito que não. Senta em cima onde você vai, ou em cima do carro. Vocês não imaginam a quantidade de alma que às vezes entra no carro. Ó. Às vezes até o pneu. Ônibus, vocês não imaginam a quantidade de almas que vê no ônibus. A gente já está lotado, né, gente? Eles ainda até embaixo do guarda-chuva. Aqui está cheio, Matheus. Mas aqui tem um campo protetor, né? Ele está falando das perturbações. Alguma pergunta? Sobre a telepatia, esse é o nome que se dá quando um espírito fala alguma coisa no nosso ouvido, quer se comunicar para nos ajudar ou nos afetar, enfim. É esse o nome? O que quer dizer tele?
à distância. Certo? Então, telepatia é uma comunicação à distância. Né? Televisão, visão à distância. Você tem um canal lá da China, então você está enxergando, né, as Olimpíadas na China, no Japão, é uma televisão. Okay? Quando o espírito está do teu lado, não é telepatia, é só uma intuição. Os espíritos cochicham nos nossos ouvidos. Eles têm várias maneiras de se comunicar com a gente. Se você está pensando na tua mãe, no teu pai, no seu cunhado que faleceu, ele está lá no mundo espiritual, ele recebe o teu pensamento. Isso é telepatia. E de lá do espírito, fica tranquilo que vai dar tudo bem. Aí você tem um campo espiritual aberto, você sente aquilo, poxa, o pai falou que está bem, eu vou serenar. Tá? Ou filha, cuida disso, que isso aí pode complicar. Aí você sente. Mas a telepatia também entre encarnados existe. Sim. Não, você está morto. Você está Tipo transmissão de pensamento. E manifestação mediúnica? É telepatia de vez em quando, não é? Como é que... De vez em quando é uma comunicação. A telepatia não deixa de ser um fenômeno espiritual. Mediúnico eu não diria, porque médium quer dizer intermediário. Então, para você, um médium, por exemplo, a Rô é médium. Então, ela recebe uma intuição e te diz, Heloísa, estou recebendo a intuição disso. Tá? Aí, essa telepatia vem por um médium. É um fenômeno mediúnico. Médium é quando existe um intermediário. Esse intermediário pode ser encarnado, vivo ou desencarnado. Por exemplo, você está aqui sentado, tem um espírito que está cuidando de você, protegendo hoje aqui. Aí o teu mentor que não está aqui, por exemplo, se conecta com esse espírito e fala, diga para a Heloísa que está acontecendo isso assim, para ela ficar alerta. Aí você recebe a intuição do espírito que está aqui. Esse espírito é médium. Ele é intervalo, intermediário. Entendeu? Mas o meu marido já veio conversar comigo através de médium. Sim. E o que é isso? O que é o quê? É telepatia isso, não é? Não, isso é uma comunicação mediúnica. O espírito, aí o espírito se aproxima do médium, se conecta com o médium e o médium fala contigo. Não é telepatia. Telepatia seria não está à distância. O médium. Teu marido está do lado do médium, está do teu lado. Entendeu? Não está à distância. Eu consegui entender a telepatia de um jeito assim, simples. Por exemplo, se eu quiser dizer o que eu estou enxergando agora, o Fernando, o relógio, o quadro, eu posso explicar com 1000 palavras. Mas eu posso mandar tipo um download para você de uma foto do que eu estou enxergando. Então, para mim, elas vêm como imagens. Exatamente. Então, vem aquela imagem e ela me diz, eu posso enxergar milhões de coisas nelas, muito mais do que você falaria. Então, é um conteúdo. Um conteúdo que vem inteiro, é uma coisa que vem completa. Isso é uma forma de telepatia. Consigo entender ela, porque ela vem para mim dessa forma. Para você é assim. Mais alguma pergunta? Tem a Rita de Cássio, quer ler? Tá aí Pode perto, fica mais Ela escreveu o seguinte, gratidão pelos ensinamentos. Agora entendo melhor a mensagem inicial, que podemos evitar o caminho da amargura, preparando os campos interiores do coração, acendendo nossas luzes antes de atravessar as sombras. Bonito. A Rita é muito inspirada. Muito bonito, Rita. Muito obrigado pela mensagem. Acender a nossa luz. Não ser mendigo da luz. Mendigo da luz é uma escolha que você faz. O principal componente é a preguiça. Mais alguma pergunta? Não? Muito bem.
Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês estudaram aí a obra do André Luiz. Quando você olha o André Luiz no primeiro capítulo e olha o André Luiz no final do capítulo, a personalidade do André Luiz, o caráter, de como ele chegou e como ele está agora, você me diria que quais são as virtudes, ou qual é a virtude que ele desenvolveu em relação a um defeito que ele superou? O conhecimento? A misericórdia. Eu acho que é a humildade. Foi humilde para aceitar as coisas que ele estava fazendo. Na verdade, ele era só ego, né? Isso É um caos de ego. A humildade, né? Ele desenvolveu a humildade. Né? E a conexão divina, eu acho, né? Mas ele era um pesquisador orgulhoso, vaidoso. Geralmente todo pesquisador. Tem pesquisador nos escutando. Ela disse geralmente, aí veste a carapuça quem? Tá, falou geralmente, A só um Fernanda pouco. pesquisadora. Quem falou era. A minha pergunta é assim, ó, como que uma pessoa que A humildade é o grande atributo da alma. Por isso que na meditação eu falei para vocês, o mestre dá de pés descalços. Tá? E a humildade é a virtude que o Cristo reverencia. Mas o André Luiz não começa o livro como mendigo da luz. Sim. Mendigo orgulhoso. Ele se prostra em oração e pede socorro. E aí ele Uma coisa é você se reconhecer necessitado, outra é você ser humilde. Você se reconhece necessitado, é uma coisa, ser humilde é outra. Tá? Eu acho que o André Luiz, ele estava sempre agindo e olhando ainda com o ego dele. Aí, no final, quando ele resolveu aceitar aquela situação, acho que foi um olhar do coração, né? Perfeito. No final, ele enterrou realmente o orgulho dele, enterrou a vaidade, a arrogância. E estava no fundo. Quando ele foi pedir serviço para o Clarence, vocês lembram que ele chegou no Clarence? O Clarence atendia de 2 em 2. Quando o Clarence deu um sabão na outra menina, ele falou, vai embora. Ele só não saiu para não se sentir, né? Clarence passou o sabão no primeiro e falou, agora vem o meu sabão. Quando ele começou, falou, eu queria qualquer trabalho. Falei, não, você estava querendo ser médico. Clarence leu lá no fundo da alma dele e falou, não é isso. Vamos pegar a tua ficha aqui. Pá. E quando pegou a ficha dele, aí no finalzinho ele falou, o senhor está certo, qualquer coisa para mim tá bom. Aí era do coração, mas antes não era não. Antes era uma... Uma coisa que eu vejo assim, tipo, agora falando sobre cinismo, né? Tipo, num lugar que nem o nosso lar não tem, tu vai ter que fazer intensivão para conseguir aprender a deixar disso, né? Porque tudo fica muito exposto. Mais que cinismo, a hipocrisia. Hipocrisia, né? Não tem o que fazer, cara. Todos nós temos níveis de hipocrisia. Né? Uhum. Então a hipocrisia é uma doença generalizada do ser humano, né? Ou seja, você faz o que eu faço, falo, mas não faz o que eu faço. Então, reconhecer a hipocrisia e vencer esse lado da alma é uma tarefa de todos nós e é muito difícil, né? Nós somos humanos, né? É muito difícil. E acho que cada um de nós tem uma batalha com a hipocrisia, né? Tem mais uma... Quando o Chico... tem mais uma pergunta? Não é pergunta, é só... Se quiser concluir, é só um comentário. Quando o Emmanuel se preparou para reencarnar, e vocês, mais tarde a gente vai contar essas coisas para vocês. O Chico vai ser mentor do Emmanuel.
Isso é muito comum, a troca de papéis. Né? O Emmanuel já está reencarnado faz 20 anos, 21 anos, ele reencarnou no ano 2000. E ele vai trabalhar na área da educação, porque sempre foi a área dele, da alma. A alma vem na sua área de especialização. Ele está reencarnado no interior de São Paulo, a gente não sabe quem que é ainda. Dizem que logo, logo vão aparecer os óbvios. É óbvio que ele não vai assinar como Emmanuel. Mas o Chico vai ser mentor dele, vai continuar a tarefa. A tarefa se desdobra, né? E aí então diz que o Chico falou para ele assim: ah, você vai reencarnar então, você vai ver o que é bom vir aqui para a Terra, descer nesse mar, né, de incompreensões e tudo mais, para ser médium. Aí o Emmanuel falou para ele: você vai ver o quanto que é difícil ser mentor de quem está aqui na Terra. Então os dois lados são difíceis, né? É muito bonito isso. Por exemplo, Divaldo Franco foi mentor de Viana de Carvalho. Foi um grande escritor, Viana de Carvalho. Divaldo era mentor dele. Escrevia através dele. Outro nome. E agora o Viana de Carvalho, agora não, mas tempos atrás escrevia através do Divaldo. Diga. Existe uma explicação o porquê de fazer essa parte? Aprendizado? Só aprendizado mesmo. Aprendizado. Eu tenho uma ex-esposa, que é minha neta. E foi uma história longa. Então, vocês têm filhos que podem ter sido maridos, podem ter sido... Às vezes você sente vontade de dar uma cheirada no filho porque ele foi teu marido, você não sabe. Agora te pega. Enfim, os laços vão se... É um aprendizado, inversão de papéis. Isso é muito lindo. É um aprendizado, né? Hoje você é professor, amanhã você é aluno. Não. Mais alguma coisa? Tem, só a Rita antes falou que aquilo que eu li é do livro, né, dela, né? A citação lá da sombra. A citação da sombra, né? E aí a Eliane Kohler. Quem? Eliane Kohler. A Eliane. Ela fala que gratidão aos ensinamentos nessa jornada pelo espírito de André Luiz, gratidão Chico Xavier, gratidão ao professor Fernando e a equipe toda. Obrigado, Eliane. A Vera também, gratidão pelos sábios ensinamentos e toda a equipe. Muito bem. Vamos encerrar? A gente vai deixar a prece no ar para vocês em casa participarem. Vamos colocar as mãos no coração. Fechar os olhos e expandir a nossa mente para tudo que está aqui dentro do salão. A grande plateia de almas, irmãos nossos que vieram acompanhar conosco a primeira maratona do André Luiz. Nossa gratidão pela presença, pelas vibrações de amor, de carinho, que nos sustentam no nosso trabalho aqui na Terra, aos espíritos amigos, mentores desse trabalho, médicos que trabalham aqui, os espíritos que coordenam a vigilância, o amparo, a espiritualidade, toda a equipe. Sintam nesses momentos agora a radiação de amor e de afeto de nossos corações. Formamos juntos uma grande equipe a serviço na seara do Cristo, na seara do amor.
Nossa gratidão ao André Luiz, as suas lágrimas derramadas, para que nós não derramemos lágrimas. Ao Chico Xavier, tanto sacrifício, tanta luta, pelas madrugadas afora, escrevendo as obras que são luz em nosso caminho. A Emmanuel, as almas que inspiraram André Luiz, a sua obra, a todos, enfim, nessa grande rede, essa rede imensa de mãos dadas, para que nós aqui recebêssemos na nossa casa um livro, a bênção que é quando a gente apanha um livro, quantas almas que estão ali, que trabalharam para que aquele livro chegasse à nossa mão. Vamos tomar consciência dessa grande rede de amor, que no yoga chama-se Tantra, a rede de amor que sustenta as nossas vidas. Inseridos nessa rede maravilhosa, nos enchemos de alegria, nos enchemos de gratidão, nos enchemos de paz, abençoados pela abundância da emanação divina. Que a glória do Cristo se derrame sobre todos nós, nos lares daqueles que nos ouvem. Que a glória do Cristo erga as nossas almas no caminho do bem, na perseverança de semear o bem na terra. Unimos nossos corações ao dos grandes mestres da luz. Que eles sustentem o nosso esforço, a nossa perseverança, o nosso comprometimento. Que assim seja. Obrigado a todos vocês, encarnados e desencarnados. Obrigado, pessoal de casa. Tchau, tchau, pessoas.